Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu quero compartilhar aqui um fato, algo que me inquieta, né? Inquieta a minha alma, o meu espírito, todas as vezes que eu ouço essa frase, e eu quero compartilhar aqui com você. E eu não sei também se você já ouviu, mas antes disso, eu quero aqui fazer um anúncio, né? Se você sentir de Deus, sentir no teu coração, de me seguir lá no Instagram, é Raquel Mariana 55. Então fica à vontade. E essa frase eu ouço todas as vezes, né? Me inquieta profundamente, porque eu creio da seguinte forma: se estiver na palavra de Deus, eu acredito, mas se não estiver na palavra de Deus, eu descarto. Eu não sei se com você é assim. Se você já ouviu essa expressão, você coloca aqui embaixo. Ou se você tiver alguma referência bíblica que confirma esta suposição, essa frase que as pessoas falam, coloca aqui embaixo também, né? Porque de repente exista alguma referência bíblica literal afirmando o que eu vou falar, né, daqui a pouquinho, e eu não saiba. Então, amém? Enquanto nós estamos aqui nesse processo chamado vida, nós estamos aprendendo uns com os outros e mais ainda com o Mestre Espírito Santo. Mas Raquel, por que você está falando isso? Porque, irmãs, quando se fala da palavra de Deus, envolve vida eterna e nós não podemos achar, nós precisamos ter certeza. Então eu ouço uma frase que me inquieta muito. Essa frase ela se encontra aqui em Salmos 51. Eu vou ler aqui para você e certamente você também já ouviu muito. 51, Salmo de Davi. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele começa a falar. Quando chega no versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Esse salmo ele é um salmo de confissão e arrependimento, haja vista quando o profeta, Natã, irá advertir Davi acerca do seu pecado em que ele cometeu com Batseba. E diante disso, irmãs, quando esse texto ele fala que em pecado me concebeu minha mãe, dentro da doutrina que eu sigo, que é uma doutrina armínio-wesleyana, que não é uma doutrina calvinista, né? Mas a doutrina que eu sigo é armínio-wesleyana, que é uma doutrina da palavra, a doutrina da salvação, a doutrina da santidade, né? A doutrina de abandonar o pecado. Então, dentro dessa doutrina, eu entendo que quando ele diz em pecado me concebeu minha mãe, ele está se referindo à depravação herdada. Ou seja, todos nós, quando viemos a este mundo, quando nascemos, nós já nascemos mortos, né, por delitos e pecados, né? E Cristo, ele veio para nos tirar, nos resgatar do império das trevas, né? Veja aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: ele vos deu a vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o inimigo, né, o Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados,
nos deu a vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, aí ele começa a falar o texto, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu compreendo dessa forma, amada igreja. Se você tiver alguma referência bíblica literalmente afirmando, pode ser que na história paralela ou segundo a tradição, né, ou nos escritos originais esteja uma citação assim literal, mas concernente à palavra de Deus eu ainda não encontrei. Se você encontrou, coloca aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Amém? Deus abençoe e fica na paz.